Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, terça-feira, 19 de janeiro de 2021, o ano da superação. Enquanto o pessoal vai se conectando, vamos aí louvar ao nosso Deus, Patrícia Romania e também aqui Jefferson Pilar, que estão no louvor de hoje, que nós escolhemos, Versos. Louve ao Senhor. A tua doce voz fez o morto ressurgir, faz soar a mesma voz em mim. Enche-me, Senhor, de tua voz. Enche-me, Senhor, de tua voz. Num verso então expresso o meu amor ao Criador. Um gesto então confesso que Cristo é o meu Salvador. Em cada passo novo vou cantar. Enche-me, Senhor, de tua voz. 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 Em cada passo que eu andar, firmado eu estarei. E quando tudo aqui passar, no céu, Senhor, verei. Possamos ser cheios mais uma voz do Senhor, da palavra de Deus na nossa vida, amém? Enche-me, Senhor, de tua voz. Enche-me, Senhor, de tua voz. Em cada passo que eu andar, firmado eu estarei. E quando tudo aqui passar, no céu, Senhor, verei. No céu, Senhor, verei. Amém? Deus seja louvado. Que o Senhor possa estar nessa manhã, nos enchendo com sua voz, através de quê? Através da palavra, através do estudo da palavra de Deus. Hoje estamos aí, nessa terça-feira, na nossa lição, estudando aí, o significado de um nome. É o tema de hoje da lição. Estamos falando aí sobre o livro de Isaías durante todo esse trimestre. Essa semana, em especial, o caminho difícil. E hoje, então, o significado de um nome. Bem, antes da gente entrar no nosso estudo, vamos então, nesse momento,
orar ao nosso Deus, clamando pelo Espírito Santo para que Ele possa estar conosco e possa estar nos orientando, nos conduzindo no estudo da palavra de hoje. Oremos. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado porque o Senhor tem estado conosco durante todos os dias de nossa vida. E agora aqui, ó Deus, clamamos a Ti para que o Senhor possa estar conosco, nos orientando através da Tua palavra, através do Espírito Santo, para que possamos tomar decisões ao seu lado e entendermos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nos abençoe, nos guarde, nos ilumine, em nome de Jesus. Amém. Bem, Maher Salal Asbas. Você colocaria esse nome no seu filho? Eu acho que não, né? Maher Salal Asbas. E o que esse nome ele significa? Rápido, despojo, presa, segura. Então, esse é o significado desse nome. E esse nome é o nome que foi dado ao filho de Isaías. Isaías ele deu esse nome ao seu filho. E a lição aqui, então, vai tratar sobre esse significado desse nome. O que isso tem a ver? Vamos entender, então, juntos aqui. Pega aí a sua Bíblia. Hoje a lição está aí no capítulo de Isaías, capítulo 8, de Isaías. Entramos aí agora no capítulo 8, do verso 1 ao verso 10. Mas para agora, vamos abrir aí no verso 4. Capítulo 8, verso 4. Fala lá. Porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Então, Isaías ele deu esse nome para o seu filho. Se a gente ler aí, os versos de 1 até o verso 3, vamos dar uma lida, vamos pegar, ver um contexto. Fala assim: disse-me também o Senhor, toma um grande volume e escreve nele em estilo de homem, apressando-se ao despojo, apressou-se à pressa. Então tomei comigo fiéis testemunhas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Zeberequias, e fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. O Senhor me disse: põe o nome de Maher Salal Asbas. E aí, então, verso 4, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. E o verso 5 fala: e continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: portanto, esse povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e com Rezim e com o filho de Remalias se alegrou. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras, e passará a Judá, inundando-o, e irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Bem, então aqui vemos logo todos os versos, do verso 1 até o verso 10, até o verso 8, mas para nós termos uma visão geral aí da situação. O que então acontece nesse momento aí? No caso, o filho de Isaías, Deus pede para Isaías dar esse nome para ele, Maher Salal Asbas, para que ele então pudesse ser uma espécie de profecia para o povo, que o povo entendesse, ao ver nele esse nome, entendesse assim uma profecia. Os versos 9 e 10 nos falam ainda algo mais. Alvoroçai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvidos todos os que sois de longínquas terras, cingindo-vos
e sereis feitos em pedaços. Cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será dissipado. Dizei a palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Então, aqui, né, nesses dos últimos 2 versos, mostra também que em meio à situação que seria, porque o nome do filho de Isaías, ele tem a ver aí com o fator da destruição que viria, né, sobre os israelitas, né, o Reino do Norte, né, e que depois também chegaria a ajudar. Mas mostrando aqui que eles seriam destruídos. Lá fala que o rei da Síria, né, ele seria como as águas do rio Eufrates que viriam e transbordariam, né, as margens do rio e tal. Então, quer dizer, ele viria de forma muito direta para destruir o povo, né, de Israel, o Reino do Norte. Isso aconteceria, né, isso iria acontecer sem sombra de dúvidas, né, mostrando também de que não precisava, né, como já vimos, Acaz ter feito essa aliança com Tilat-Pileser. Mas ele assim o fez, e então a Síria, né, ela conquistou, né, Damasco e Samaria. Então, esse fator do que, né, estaria acontecendo ali, né, tinha a ver exatamente com o ponto de que o povo seria, então, destruído, seria conquistado, né, por Tilat-Pileser, pelo rei da Assíria. A lição coloca aqui, né, como Acaz tinha se voltado para a Assíria, os nomes dos filhos de Isaías se referiam, então, a Judá, olha bem como ao Israel do Norte. Rápido despojo, presa segura, mas um resto volverá. Porque ainda havia esperança para o povo, né? Por que ainda havia esperança para o povo? Porque, embora a Assíria inundasse a terra de Emanuel, Deus conosco, né? Deus estaria com eles, né? Deus estava ali na vida deles. Então, eles iam passar por situações, mas Deus ainda estava ali. Então, o nome do filho de Isaías, ele falava, era uma profecia dizendo que aquilo ia seguir. Porque, olha bem, rápido despojo. O que é um despojo? É exatamente quando há uma batalha e um reino é dominado, então pega-se os despojos, quer dizer, as riquezas, né? E é levado como despojos de guerra. Então, quer dizer, rápido despojo. Então, quer dizer, haveria uma guerra e esse despojo, quer dizer, essas riquezas, né, seriam tomadas. E ele, presa segura. Então, quer dizer, presa, né, como um animal, né? E vai lá e pega a sua presa e estaria seguro, quer dizer, ele conseguiria dominar aquilo ali. Então, o nome do filho de Isaías significava exatamente isso aí, que viria então essa batalha, viria então essa guerra, e esse, né, no caso ali, né, Damasco e Samaria, né, o reino do norte, estaria então preso, estaria ali seguro, né, não conseguiria sair daquela situação, e seriam entregues então seus despojos para a Síria. E na sequência, né, tem o outro nome, né, do outro filho, né, de Israel, de Isaías, perdão, que traduzido é um resto volverá, quer dizer, daquele povo viria então também um remanescente, estaria ali ainda um remanescente de Deus. Então, Deus estaria com eles. O Emanuel, Deus é conosco, né? Até o verso 10 aqui fala sobre isso, né? Deus é conosco. Então, Deus estaria com esse remanescente, Deus estaria junto desse remanescente. O Senhor, então, estaria ali com esses sobreviventes, esse remanescente de Israel, esse povo, e os restauraria a sua terra no futuro. E aí, então, né, vem para falar ali sobre, ali nos versos 1 a 3, onde ele fala ali que, cadê aqui, vamos ver de novo, fala assim, e fui ter com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz a um filho. Essa profetisa que é colocada aqui é a esposa de Isaías, né? Ele é colocado como se ela fosse a profetisa, né? Mas ela é a esposa de Isaías. Por que profetiza?
porque dela saiu, então, a profecia, né, que é o menino que nasceu, que ele, então, dá o nome de Maher Salal Asbaz, que significa rápido despojo, presa segura. Então, dela, então ele coloca ela como se fosse uma profetisa, porque ela concedeu, né, a esse menino. E essa precisão temporal de nascimento desse filho era fundamental para o seu significado como sinal, né? E quando Isaías registrou o nome do menino antes de sua concepção, fez a criança, né, fez da criança e do nome dela uma profecia que seria provada em eventos subsequentes. Então, antes do menino nascer, ele já foi lá e já registrou o nome do menino, né, e já deu esse nome para ele. Então, o nome da criança já se tornou uma profecia futura. E então, eles estavam ali profetizando o que viria a acontecer sobre Israel, né, de formas, né, mais à frente, que iria acontecer tanto com Israel também quanto com Judá. Judá acabou, né, também sofrendo essa perseguição. Mas, como falamos, né, o outro nome, né, do outro filho de Isaías, falava lá, um resto volverá. Deus estaria com eles, o Emanuel estaria com eles, e então dali sairia então um povo remanescente, um povo fiel, um sobrevivente, que então Deus restauraria a esse povo, né, ao seu reino, enfim, a sua descendência. Então é muito bom a gente ver aí que os nomes eles têm significado e têm pontos importantes, né, para que nós possamos, né, seguir aí avante, né, na nossa empreitada rumo ao céu, né? Aqui no caso, né, no passado isso era muito importante. Os nomes eles tinham um significado muito grande, ao ponto de em um nome ter aí uma profecia. Qual é a coisa para a lição para nós hoje? É que nós possamos confiar em Deus, possamos estar nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Eu não sei qual o seu nome, mas eu sei de uma coisa: Emanuel, Ele está com você, Ele vive em você. E que você possa então permitir que Ele habite no seu coração, que Ele habite na sua vida, e que nesse dia você possa estar aí buscando, né, a presença de Emanuel viva na sua vida. Ele está com você, você só precisa permitir que Ele esteja andando junto com você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Vamos orar? Deus, amado Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos dá essa certeza de que o Senhor está ao nosso lado todos os dias de nossa vida. E que durante esse dia nós possamos ter essa certeza de que, em meio a tudo que estamos passando, o Senhor é conosco, o Senhor é Emanuel, o Senhor nos restaurará, o Senhor volverá a nós e que um dia nós vamos viver para todo sempre contigo. Perdoe as nossas faltas, esteja com cada pessoa no decorrer desse dia, em nome de Jesus. Amém. Ok? Deus te ilumine. Então, até amanhã aí, quando estão pegando a lição de quarta-feira, né? A lição que tem como título Nada a temer quando tememos a Deus. Então, amanhã a gente se encontra aqui às 6 da manhã para louvarmos a Deus e também para estudarmos a sua palavra. Até mais. Tchau, tchau.